Olá, gente bonita! Muito bem-vindos! Hoje eu estou aqui de convidada no canal da Meg Santos. Por isso, tu não estás enganado. Anda comigo que vais gostar. Então, hoje eu estou aqui para partilhar algo que, na verdade, eu já estou há algum tempo em dívida. A Meg já há algum tempo que me pediu para eu gravar este vídeo aqui para o canal dela. E é uma honra e um privilégio. E se tu estás aqui no canal da Meg pela primeira vez, não te esqueças de deixar já um like neste vídeo e se ainda não és subscrito, clica aí nesse botão vermelho, é grátis. E ativa o sininho em todas as notificações para não perderes mais nada do que se passa por aqui. Eu hoje vim partilhar algo sobre mim. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Leide Miriam Santos, eu sou portuguesa, como se pode notar, e tenho também aqui no YouTube um canal que também te convido, assim que este vídeo acabar aqui, para passares lá e conheceres tudo o que eu tenho feito ao longo destes últimos meses por lá. Eu nasci num lar cristão, desde muito pequena que frequento a igreja e ouço falar de Deus, mas o meu encontro com Deus eu posso dizer que foi na minha adolescência, entre os meus 13 e 14 anos. A Meg pediu-me para eu partilhar algo do meu testemunho, que tal como eu disse a ela, este vídeo seria enorme se eu fosse-vos contar tudo o que eu já vivi. Não parece, mas já tenho alguns anos, não é? Não parece, claro, não parece. Já tive a oportunidade de viver várias experiências com Deus. Então eu estive a orar e a pensar o que eu havia de partilhar contigo hoje aqui e Deus pôs muito forte no meu coração este bocadinho da minha história que eu hoje vou aqui partilhar contigo. Quem me segue também nas minhas redes sociais sabe, porque eu estou constantemente a contar do meu dia-a-dia lá pelo Instagram e no Facebook, sabe que eu sou portuguesa, mas não vivo em Portugal. Eu vivo neste momento na Suíça. A minha infância foi passada no Brasil. Eu aprendi a andar e a falar no Rio de Janeiro. Mas depois os meus pais retornaram a Portugal. Eu cresci e casei-me ainda em Portugal. E após 2 anos de casados, viemos para a Suíça e até hoje vivemos aqui. E é justamente sobre este bocadinho da minha história que eu quero falar hoje contigo. Como eu acabei de dizer, eu já era casada. Estávamos quase a completar o nosso 2º ano de casados, quando tivemos a convicção, a certeza de que era a vontade de Deus que saíssemos de Portugal. Nós nem sonhávamos com tudo o que ia acontecer em 2008, com a crise que aconteceu por aqui, a nível económico, e Deus mandou-nos 3 anos antes sair de Portugal. Tivemos realmente essa convicção e saímos, e eu desde pequena que tive sempre muito forte em meu coração missões. Eu sempre, quando a pregação na igreja era sobre missões, eu ia lá à frente e chorava, batia realmente muito forte no meu coração. E então na minha mente eu sempre imaginei que Deus iria me mandar para fora de Portugal, sim, mas claro, para um país em África. Alguém que estivesse em pior situação do que eu estava, não é? Para ajudar essas pessoas. E o que é certo é que Deus mandou-me exatamente para a Suíça. E muitos de vocês ao ouvirem este nome já pensam, ok, isso é fácil, isso não tem nada de missão ou difícil, afinal a Suíça toda a gente é rico. Afinal a Suíça é um país de primeiro mundo, não é? Europa. Mas eu aqui, neste bocadinho que tenho aqui, neste vídeo, eu vou compartilhar algumas das dificuldades que eu atravessei ao mudar-me para a Suíça. Em primeiro lugar, quando viemos só os 2, ou seja, não havia cá nenhuma família, não veio mais nenhuma família connosco, então foi bastante complicado, apesar de conhecermos algumas pessoas que também cá estavam. Era uma família de amigos nossos que também cá estavam, mas eles eram uma família e nós éramos outra família. Claro, podíamos nos encontrar, mas não tínhamos aquele apoio de ter família. Muitas vezes, e quem é português sabe disso, muitas vezes os portugueses vão sim, imigram sim, mas muitas vezes vão para países onde familiares já lá estão, não é? Nós fomos os primeiros, digamos assim, nós fomos a primeira geração da nossa família a estar na Suíça. Foi bastante complicado porque a nível cultural é completamente diferente, apesar de eu já ter vivido noutro país. A cultura brasileira é uma cultura latina, é uma cultura quente, é uma cultura amistosa, calorosa. Os portugueses já são um bocadinho mais fechados,
mas também é uma cultura latina, é uma cultura de abraços e de gargalhadas altas no meio do café. E a Suíça é exatamente o oposto. As pessoas são extremamente bem educadas, mas falam sempre no mesmo tom, até quando estão a discutir ou a ralhar com as crianças. Não há grande demonstração de emoções, e se houver, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está bem ali. Por outro lado, é um país extremamente limpo, é um país extremamente organizado, as coisas funcionam, é uma coisa que me fez apaixonar ao longo destes anos que aqui estou pela Suíça, é justamente isto. É a limpeza, a organização, o civismo, mas por outro lado, a nível de afetos, é bastante complicado. Principalmente quando se chega aqui de paraquedas, não conheces ninguém e ainda mal falas a língua, ou quase nada, ou nada falas a língua. Então foi uma adaptação bastante difícil. Eu era ainda bastante novinha, mas eu já estava a trabalhar em Portugal, eu já tinha, já tinha começado no meio do trabalho, e quando cá cheguei, passei muitos anos até conseguir arranjar um trabalho. Durante muitos anos foi apenas o meu esposo a trabalhar e foi muito complicado, não só a nível financeiro, mas também a nível de me sentir bem comigo mesmo. Eu era uma jovem habituada a andar independentemente de um lado para o outro, e de repente eu estava em casa a fazer as tarefas de casa, completamente dependente do ordenado do meu marido, para pagar as contas e para todo o resto. Claro que de início as coisas foram complicadas, o dinheiro não abundava, pelo contrário. A primeira casa que eu tive quando cheguei aqui era uma casa sem aquecimento, e não sei, se calhar alguns de vocês não sabem, mas a Suíça, quando faz frio, faz mesmo frio. Tanto que é conhecida pelos Alpes e pela neve, faz mesmo muito frio. E a primeira casa que nós tivemos não tinha aquecimento, não tinha estes aquecedores que se vê nestas casas mais novas, espalhados pelos cômodos. Mas tinha apenas uma lareira na sala, e aquilo tinha que estar sempre a alimentar, não é, a lareira, para que a casa pudesse estar quente. Ora, eu, no início dos meus 20 anos, não fazia ideia como é que se pegava fogo. Como é que se fazia fogo dentro para ter uma lareira a queimar o dia todo. Então o que acontecia, o meu marido tinha que deixar a lareira acesa bem de manhãzinha. Se ele se esquecesse, eu ia gelar o resto do dia, ou se eu me esquecesse de continuamente estar a pôr lenha, aquilo tinha que estar sempre a pôr lenha para queimar, né? Eu ia gelar. Houve um dia que eu tive tanto frio, e eu não conseguia acender a lareira de maneira nenhuma. Eu tive tanto frio que eu fiquei uma tarde inteira, desde a hora do almoço até o fim do dia. A única solução que eu tive para me aquecer foi encher a banheira. Nós tínhamos uma banheira na casa de banho, encher a banheira de água quente e enfiar-me lá dentro. Eu fiquei de molho a tarde toda, até que ele chegasse do trabalho. Eu tenho assim várias peripécias logo quando cá cheguei e durante a minha adaptação aqui. Era de tal forma que, alguns anos depois de estarmos aqui a viver já, eu recebi a minha primeira filha, e mesmo depois de a ter, eu não me sentia integrada. E eu sempre dizia a toda a gente que assim que ela chegar à altura que é para entrar na escola, nós vamos embora, nós voltamos para Portugal. Porque se eu não me consigo adaptar agora, imagina depois, né? E vai ser muito mais complicado por causa da escola, o sistema de ensino é completamente diferente. Bom, enfim, o que é certo é que hoje a minha filha mais velha já tem 10 anos e nós continuamos aqui. Eu vivo neste momento, quando estou a gravar este vídeo, no verão de 2020, nós já estamos cá há mais de 15 anos. Por isso, os planos de Deus não são os nossos planos. E eu mais à frente vou falar exatamente sobre isso. Outro ponto que foi bastante difícil era justamente quando voltávamos a Portugal. Nós temos tentado ir todos os anos, pelo menos uma vez, a Portugal, rever a família, matar as saudades. E quando voltamos a Portugal, reparamos que com o passar do tempo os nossos amigos começam-se a perder. Neste momento tenho muito poucos amigos lá e foi realmente como uma seleção natural. As pessoas dizem que quando não se aparece, esquece. Mas quando nós temos realmente amizade, isso não é assim. Eu tenho alguns poucos amigos que, apesar de passarem anos sem a gente se falar,
quando nos encontramos, é igual. Sabes, já tiveste esse sentimento com alguém, mas são realmente muito poucos. São realmente muito poucos. Outra dificuldade também é, por vezes, até pessoas que não me conhecem de lado nenhum, julgam-me pelo facto de saberem que eu estou na Suíça. Muita gente tem automaticamente na mente, vive na Suíça, é rico. É lógico que é rico. E não é assim. A Suíça, como todo lugar, há gente muito rica, há gente que não tem nada e há gente que vive, que sobrevive, que consegue pagar as contas, ok? E não, eu não estou no escalão dos ricaços, nem pensar. Como eu já vos disse, a nossa primeira casa foi muito complicada e pronto, enfim. Quando voltamos para Portugal, há muito este estigma. Há também a questão das pessoas se aproximarem justamente por esse interesse, por pensarem que agora estamos ricos e não porque realmente gostam de nós. E depois também há a questão em que, o passar dos anos, tu acabas sentindo que nem pertences no país que estás a viver, porque não nasceste lá, não és de lá, mas também acabas não sendo o teu país, porque a tua mentalidade começa a mudar, não é? Os teus hábitos começam a mudar, a tua maneira de ver as coisas começam a mudar, enfim. É um sentimento, falta quase um sentimento de pertença. No entanto, ao longo destes anos, eu tenho vivido experiências tremendas com Deus. Eu tenho percebido que, para além de tudo aquilo que Deus tem aberto as portas e as oportunidades para fazermos, para o seu reino, em prol do seu reino, Deus tem trabalhado muito mais em mim. Eu tenho sido a maior obra nestes últimos anos de Deus. A maior obra, a maior missão tem sido eu mesma. Eu mesma e a minha família. E é aqui que começa tudo. Eu costumo dizer que para tu realmente poderes ser uma influência na vida dos outros, tem que começar por ti. Tem que começar de dentro para fora. A tua felicidade, a tua paz tem que vir de dentro para fora e nunca ao contrário. Todo o crescimento espiritual, todo o desenvolvimento humano que possas ter na tua vida é um processo. E é um processo justamente quando se está a caminhar em dificuldades. Quando estás a passar pelo deserto é quando tu vais ter esse desenvolvimento e não quando tudo vai bem. Durante estes anos eu tenho aprendido a confiar e a depender 100% de Deus. Quer quando temos muito, quer quando temos pouco, porque sabes, o dinheiro, as coisas, elas vão e vêm e nada disso realmente faz grande diferença na tua vida enquanto pessoa. Mas ter a certeza e a convicção de que Deus está contigo a cada passo, aconteça o que acontecer, muda tudo à tua volta. E esta, creio que tem sido uma das grandes lições que eu tenho aprendido nestes últimos anos. Aqui na Suíça, ao viver só nós, sem o apoio físico, não é? Da família, dos amigos, de estarmos no nosso meio e sentirmos à vontade. É justamente isso. A dependência exclusiva de Deus. Não é a sociedade à minha volta, não é o emprego que eu tenho ou não, não é nem sequer a minha família que me podem fazer sentir completa, que me podem fazer sentir feliz, mas sim o meu relacionamento com Deus. No fundo é isto que eu gostava de partilhar contigo hoje. Apesar das inúmeras dificuldades que temos ultrapassado pessoalmente enquanto família, temos tido a oportunidade de ver milagres nítidos, sabes? Coisas assim que, uau! Isto era completamente impossível. Como é que isto aconteceu? E a gente sabe, é a mão de Deus na nossa vida. Sabes? Coisas como pessoas que não te conhecem de lado nenhum e de repente oferecem-te coisas que precisavas desesperadamente e que estavas a orar e que só tu e Deus é que sabiam. Eu tenho podido viver isso na Suíça. Seja na Suíça, seja em Angola, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde quer que for, onde tu estiveres, este Deus está em todo lado. Por isso eu convido-te, se ainda não conheces este Deus, queres conhecer mais deste Deus que eu estou a falar, deixa um comentário aí em baixo, de certeza que a Meg vai responder à tua questão, ou podes também me contactar diretamente através do meu YouTube ou das minhas redes sociais. Eu despeço-me com um grande beijo, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.